Bem-vindo ao podcast Sementes de Luz na Umbanda. Aqui, cultivamos sabedoria, compartilhamos histórias e fortalecemos a espiritualidade. Prepare-se para uma nova jornada de luz e aprendizado. Axé! Hoje, a gente vai mergulhar fundo, sabe? Vamos juntos tentar entender a essência de Iemanjá. E não é só sobre a orixá, não. É sobre essa força imensa, a grande mãe que mora dentro da gente. E, claro, no mar que nos abraça. Pois é, essa frase ela já diz quase tudo, né? Coloca a gente bem no centro do mistério de Iemanjá. Pensa só, um poder que não vem para destruir, mas para acolher e para transformar. É sobre essa energia, essa força, que a nossa conversa de hoje vai girar. Então vamos lá, para a gente começar, quem é Iemanjá? Assim, na sua essência mais pura, mais profunda. Olha, ela vai muito além da ideia de ser só a rainha do mar. A gente está falando aqui do princípio da maternidade. O princípio mesmo, em uma escala que abraça o universo todo. Sabe, na Umbanda e em tantas outras tradições, ela é essa força que dá o start, que dá origem, que nutre a vida e, o mais importante, que acolhe sem ficar apontando o dedo. É por isso que, naqueles dias que a gente se sente meio perdido, meio cansado, é o manto azul dela que a gente procura, para ter aquele colo, aquela segurança. Agora, olha que interessante essa dualidade. Iemanjá é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tem aquela força que não se abala, sabe? A força das águas bem profundas, uma firmeza que bota a gente no eixo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a delicadeza da espuma do mar, aquela que toca a areia de leve. É um carinho, um toque sutil que vai acalmando a alma da gente. E essa mistura de força e delicadeza se manifesta em três pilares, olha só: equilíbrio, proteção e, talvez o mais bonito de todos, um amor que não cobra nada. Não tem condição, não tem ser. É um amor que só abraça, que só acolhe, que faz a gente se sentir em casa, de verdade. E as pessoas que são regidas por essa energia, como elas são? Geralmente elas têm uma força quieta, sabe? Uma força silenciosa. Por fora, parecem até uma rocha, firmes, mas por dentro... Por dentro o coração é um verdadeiro oceano, cheio de sentimento, de intuição e daquela vontade enorme de cuidar e proteger quem se ama. Acho que a grande lição de Iemanjá é essa, no fim das contas. A força de verdade não está em ser duro, em ser rígido. Está na capacidade de sentir, de ser sensível. Essa sensibilidade que conecta, que cura, é ela que nos faz fortes de um jeito genuíno. Ok, entendendo essa essência dela, como é que essa relação acontece no dia a dia? Como é que ela se comunica? É isso que a gente vai ver agora. Então, como ela se comunica? Bom, já dá para imaginar que não é com palavras gritadas, não é com ordens. É algo bem mais sutil, bem mais interno. A chave para entender essa comunicação está no silêncio. Mas veja bem, não é um silêncio de vazio, de ausência de som. Pelo contrário, é um silêncio que preenche. Sabe aquele momento que a gente para tudo, respira fundo e consegue se ouvir de verdade? É aí, é nesse espaço que a voz dela fica clara. É um silêncio que ajuda a gente a enxergar aquelas verdades que, no barulho do dia a dia, a gente acaba ignorando. E como a gente sente essa presença na prática? Bom, é naquela intuição que vem de repente, forte como uma onda. É naquela saudade que a gente nem sabe de quê, que parece um chamado de longe. É na vontade de cuidar de alguém. E também naquela necessidade de se recolher um pouco, de ficar só para organizar a bagunça interna. E quando a gente se afasta, quando a gente sai do caminho, o que acontece? Iemanjá não vai castigar, não vai brigar. Como uma mãe de verdade, ela espera. Simplesmente espera. Com uma paciência que parece não ter fim, ela confia que a gente vai voltar. E deixa a luz do amor dela sempre acesa. E aí, quando a gente volta, pode ser depois de um dia péssimo ou depois de anos longe, a resposta dela é sempre a mesma, cheia daquele acolhimento. Eu sempre estive aqui. Não tem cobrança, não tem eu te avisei. É só a certeza de que aquela presença nunca foi embora. Isso tudo leva a gente para outra questão, né? Se o amor é assim, incondicional, o que a gente pode pedir para Iemanjá? O que nossa alma pode levar até o coração do mar? A gente pode pensar nisso como um guia. Olha só, pedir limpeza para que as ondas dela levem embora o que está pesando na alma. Pedir coragem para a gente conseguir encarar o que antes paralisava. Pedir proteção com aquele manto azul dela. Pedir clareza para iluminar as escolhas. Pedir acolhimento, sabe, um colo quando você está cansado. E por fim, pedir renascimento para ela devolver a fé, a esperança, a nossa luz. Mas tem um ponto super importante aqui.
É preciso lembrar que Iemanjá não é uma mãe de urgência para resolver as coisas para ontem. Ela é uma mãe de eternidade. O que a gente entrega para ela, ela transforma, mas no tempo dela. É uma transformação profunda, que dura, mesmo que a gente não veja o resultado de um dia para o outro. E agora, para a gente ir fechando, vamos fazer algo um pouco diferente. Mais do que só falar sobre ela, vamos tentar sentir um pouquinho dessa energia. Vamos nos abrir para receber a bênção do mar. Então, se for possível aí onde se está, feche os olhos por um instante, só por um instante. Respire fundo e vamos apenas nos permitir sentir. Tente ouvir, aí dentro da mente, o som das ondas chegando na praia. Aquele som suave, constante. Um som que limpa, que vai acalmando tudo, que renova. Agora, imagine uma luz azul bem clarinha, da cor do mar num dia de sol, e sinta essa luz envolvendo os ombros como se fosse um abraço quente e seguro. É a energia dela, chegando agora. E nesse abraço, ela está oferecendo exatamente o que o coração mais precisa nesse momento. Se é força, sinta a força chegando. Se é calma, sinta o equilíbrio se restabelecendo. E acima de tudo, sinta a certeza de que ninguém está de fato só. E essa verdade é para a gente guardar como uma âncora. A vida pode até derrubar, a gente pode passar por cada tempestade, mas a energia de Iemanjá garante essa capacidade de renascer, de sair das nossas próprias águas mais fortes, mais conscientes. Que a bênção da grande mãe do mar esteja sempre presente, para acolher, para curar e para guiar. Odoiá, minha mãe. Você ouviu o podcast Sementes de Luz na Umbanda. Que a luz dos orixás ilumine sempre o seu caminho. Até breve. Axé!